Olá, irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Com muita alegria damos início a mais uma série de estudos. Agora nós vamos estudar o Credo Niceno-Constantinopolitano. Terminamos de estudar a Confissão de Fé de Guanabara, que foi escrita aqui em solo brasileiro. Vocês podem acompanhar os vídeos que foram postados no YouTube e também aqui no Instagram. Mas a partir de hoje, vamos estudar um dos credos mais importantes para a Igreja cristã. Um dos credos que definiu questões importantes a respeito das naturezas de Cristo, conforme a Escritura nos expõe. A pessoa de Cristo foi um dos debates mais calorosos ao longo da história da Igreja. Nunca houve tanta discussão sobre a pessoa de Deus Pai, por exemplo. Mas a pessoa de Cristo, sua relação com as outras pessoas da Trindade, foi alvo de muita discussão, desde o início da Igreja cristã. Diversas heresias surgiram ao longo do tempo, e com certeza nós vamos estudar um pouco delas no nosso grupo de estudos ao longo do ano de 2023. Mas os grandes concílios ecumênicos resolveram questões importantes sobre a pessoa de Cristo, combatendo 4 principais heresias. Em primeiro lugar, o Concílio de Nicéia combateu a heresia de Ário, que negava a plena divindade de Jesus Cristo. Em Constantinopla, alguns anos depois, em 381, a heresia condenada foi a de Apolinário, que negava a plena humanidade de Jesus Cristo. Então, nesses 2 primeiros concílios, nós temos a definição de que Cristo é uma pessoa, mas com 2 naturezas, divina e humana. E logo no concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, um credo foi elaborado para afirmar essas verdades. E ele foi sendo aperfeiçoado até chegar na sua forma final no concílio de Constantinopla, em 381. Mas alguns anos depois surge uma nova controvérsia, com relação a justamente como essas 2 naturezas de Cristo se relacionam. Um herege chamado Nestório afirmava, ou dizia-se que ele defendia, que as naturezas de Cristo eram tão distintas que chegavam quase ao ponto de serem pessoas diferentes. E essa heresia foi condenada no Concílio de Éfeso, em 431. Mas anos depois, uma nova heresia surgiu. Uma tendência de unir demais, de misturar as naturezas de Cristo como se tornassem uma coisa só, inseparável e indistinguível de fato. Esses hereges, seguidores de Eutiques, foram conhecidos como monofisitas. E eles também foram condenados, agora no Concílio de Calcedônia, em 451. As questões a respeito da pessoa de Cristo foram plenamente concluídas no Concílio de Calcedônia. Nós vamos estudar mais para frente, nos nossos estudos, a respeito da Declaração de Calcedônia. Mas o credo niceno-constantinopolitano foi muito importante no início dessas discussões, definindo questões importantes, e é por isso que nós vamos estudá-lo aqui no nosso grupo de estudos. O primeiro artigo do credo niceno-constantinopolitano, ou a primeira cláusula, nos afirma o seguinte: cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ao olharmos para isso, não parece haver muito desenvolvimento, como nós observamos, por exemplo, no credo apostólico. Parece que são cláusulas parecidas. E, de fato, afinal, não houveram grandes controvérsias a respeito da pessoa de Deus Pai. Como eu disse, a maior parte das discussões foram a respeito da pessoa de Cristo Jesus, o Deus Filho. E houveram também discussões a respeito do Deus Espírito Santo. E essas discussões sobre o Espírito Santo foram concluídas e definidas nos concílios da Igreja, principalmente pela contribuição teológica dos pais capadócios, como Basílio de Cesareia. Mas a pessoa de Cristo, sim, foi alvo de intensa discussão e intenso debate. Mas a partir do estudo das Escrituras, a Igreja tomou as decisões corretas, definindo os limites da ortodoxia cristã quanto à pessoa de Cristo. Mas com relação a Deus Pai, essa é a afirmação que nós temos. Nós cremos em um Deus, um único Deus, que sim, subsiste em 3 pessoas, mas que é um único Deus. E Ele é o Pai Todo-Poderoso. Nós observamos aqui a afirmação de que Deus é Pai. Jesus Cristo tratava Deus assim. Na oração do Pai Nosso, Ele nos diz isso. Ele sempre se dirigia a Deus como Pai. Mas Ele também não é apenas o Pai de Cristo. Ele também é o nosso Pai. Não da mesma forma, é claro. Deus Filho, Jesus Cristo, foi gerado eternamente por Deus. Mas nós somos seus filhos adotivos, justamente porque fomos unidos a Cristo na salvação.
E a epístola de Paulo aos Gálatas nos ensina isso no seu capítulo de número 4, a partir do verso 4. E nós vamos fazer a leitura. Gálatas 4, do verso 4 em diante. Diz-nos assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós somos feitos herdeiros de Deus por causa de Cristo Jesus. Quando somos unidos a Cristo, nos tornamos também filhos de Deus. Somos adotados na família de Deus. Mas o credo também nos afirma que Ele é todo-poderoso. E com isso, ele diz que Deus tem todo o poder. Ele é soberano, Ele faz o que bem entende, porque Ele domina sobre tudo e sobre todos. Depois, ele vai afirmar que Ele é criador do céu e da terra, das coisas invisíveis e visíveis. Mas Deus não é apenas o Criador, como também é o sustentador de todas as coisas, justamente porque Ele é todo-poderoso. Ele tem todo o poder e governa tudo pela sua providência. A verdade de que Ele é todo-poderoso ecoa em toda a Escritura Sagrada. No Antigo Testamento, havia um nome específico que designava todo o poder de Deus. Ele é o El Shaddai. Mas nós temos essa formação também no livro de Apocalipse. Quando nós lemos Apocalipse 1, versículo 8, lemos o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nosso Deus possui todo o poder. Mas Ele também, como eu disse, é o Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. E nós lemos isso em Colossenses 1, versos 16 e 17. Diz-nos assim o texto de Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Deus Pai, por intermédio de Cristo Jesus, seu Filho, criou todas as coisas que existem. Tudo veio a ser, veio a existir por causa de Deus. Deus é o Criador, é a causa primeira de todas as coisas. E Ele não criou apenas as coisas físicas, as coisas que nós vemos com os nossos olhos, mas também as coisas invisíveis, imateriais, como a nossa alma, como os anjos e até mesmo os demônios, ou seja, os anjos que caíram por causa do seu pecado. Tudo isso foi criado por Deus. E sendo Ele o Criador de tudo e de todas as coisas, nada foge do seu domínio. Porque, como eu disse, além de criar todas as coisas, pelo seu poder, Ele sustenta todas as coisas e governa tudo para a sua honra e para a sua glória. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus em quem nós cremos. Se você quiser estudar um pouco mais a respeito da pessoa de Deus Pai, não deixe de assistir o vídeo que nós fizemos expondo o primeiro artigo do Credo Apostólico. Nosso objetivo ao falar do Credo Niceno será mais de tratar a respeito da pessoa de Cristo. Mas não deixe de ver os vídeos antigos, tanto do Credo Apostólico, como também dos catecismos que nós estudamos e da Confissão de Guanabara também. Será muito importante para o seu aprendizado. E que Deus os abençoe, aplicando sua palavra ao nosso coração. Que cada vez mais glorifiquemos a esse Senhor, em quem nós dizemos crer, em quem nós professamos a fé, porque Ele é o Criador de todas as coisas e também o sustentador de tudo.